Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais uma aula, mais um encontro do nosso curso A Fé Explicada, que tem como bibliografia base o livro de mesmo nome, do padre Léo Treze, editado pela Quadrante, e que é uma riqueza para o alimento da nossa fé, para o conhecimento da fé católica. E nós chegamos hoje ao capítulo 4 do nosso livro, intitulado A Criação e os Anjos. E é claro que nós teríamos muitas coisas para tratar sobre os santos anjos. E não tem como nós esgotarmos tudo isso em um vídeo, e nem é a proposta aqui. Futuramente, num outro curso, nós poderemos tratar mais pormenorizadamente a respeito dos santos anjos. Mas aqui neste capítulo nós já temos um riquíssimo conteúdo que foi colocado aqui pelo nosso autor, e é em torno disso que nós vamos ficar. Bom, mas o capítulo aqui, ele começa tratando de um tema muito importante, que é a criação do nada, a partir do nada. É o termo latino ex nihilo. Só Deus é capaz de criar assim. Não existe nenhuma outra força, nenhuma outra inteligência, seja humana, ou seja dos anjos ou dos demônios, que seja capaz de criar do nada. Só Ele é criador. Só Deus é princípio da existência. E sim, na nossa linguagem se usa, né, essa expressão, criar. Os artistas usam essa expressão, um designer usa essa expressão, um cientista muitas vezes usa. Mas nós podemos lembrar aqui daquele princípio, daquela lei física, né, que foi formulada por Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. E é só assim que a gente é capaz de criar. Transformando aquilo que já existe. Trabalhando com elementos pré-existentes. Mesmo que sejam existentes apenas na nossa imaginação. Por exemplo, alguém que cria uma mitologia de uma criatura que não existia, uma criatura mágica. Então, por exemplo, um cavalo alado. Ora, na imaginação daquele que criou isso, existia um cavalo e existia um pássaro, ou seja lá o que for, e pegou um elemento de um e de outro e criou, entre aspas, este ser mitológico. É só isso que a gente é capaz. Mesmo que, e o autor aqui ele dá este exemplo, mesmo que cientistas num laboratório consigam criar vida, ainda assim é a partir de combinação de moléculas, etc., que se faz aquilo. Deus, pelo contrário, cria apenas com um pensamento, com um ato da sua vontade. Ele não precisa de esforço para criar. Ele não precisa de ajuda de ninguém para criar. O próprio Catecismo, no parágrafo 296, Catecismo da Igreja Católica, e este parágrafo é citado aqui na Fé Explicada, diz isso. Nós cremos que Deus não precisa de nada pré-existente e nem de nenhuma ajuda para criar.
E a criação também não é uma emanação necessária da substância divina. O que significa isso? Como que um acidente, algo que transbordou a partir de Deus. Como se nós temos aqui essa caneca cheia d'água e aqui é Deus, a substância divina, e quando isso transborda, então acontece uma emanação e surgem outras criaturas. Não. A criação é verdadeiramente do nada e vem da liberdade de Deus. Deus cria porque Ele quer. Ele não precisava criar. Ele pensa, Ele decide criar e a criação acontece. Simples assim. Agora, como conciliar isso com as descobertas da ciência, né? Com aquilo que a gente aprende na escola? Evolução, Big Bang, etc. É muito simples e para nós católicos, sobretudo, é muito simples porque nós não somos fundamentalistas. A Bíblia não é um livro de biologia. A Bíblia não é um livro de física. A Bíblia não é um livro de astronomia, nada disso. A Bíblia é inerrante. Ela não tem erros em nada. Mas ela se propõe a revelar divinamente as verdades que o Senhor quis para a nossa salvação. A Bíblia não é um livro de conhecimentos gerais, de curiosidades biológicas, não. Quando nós lemos aqui no Gênesis que Deus criou o mundo em 6 dias, por exemplo, lá no primeiro capítulo, ou que foi uma ordem específica ali da criação, a proposta não é dizer como é que aconteceu a criação, mas é simplesmente dizer que Deus criou todas essas coisas que estão aqui elencadas. Quando, por exemplo, nós lemos aqui no versículo 14 do primeiro capítulo de Gênesis, Deus disse que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite, que eles sirvam de sinais, tanto para as festas, quanto para os dias, quanto para os anos, que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. E aí Deus faz 2 luzeiros maiores, né? Um para iluminar o dia, outro para a noite, e as estrelas, etc., o firmamento, enfim. E aqui acontece o 4º dia da criação. A ideia não é dizer que no 4º dia, de fato, Deus fez essas coisas, mas é dizer que essas coisas, sobretudo para aqueles povos do tempo bíblico, não eram deuses. Que os astros não eram deuses, que o sol não era um deus, que a lua não era um deus, mas eram criação do único Deus. É isso que está sendo dito aqui. Portanto, não importa para a fé bíblica, para a fé católica, se a criação demorou milhões ou bilhões ou trilhões de anos para chegar em nós, homens. Não faz a menor diferença e em nada abala a nossa fé. Teoria da evolução, nada disso, em nada abala a nossa fé. Isso é muito importante que esteja claro para nós. Porque, sim, mesmo que tenha existido um átomo primordial, como existe essa teoria, que é a teoria conhecida por Big Bang, um átomo primordial onde estavam condensadas todas as coisas. E depois isto começou a se expandir e assim surgiu o universo como nós conhecemos, que está em movimento, etc. Ainda assim, é preciso que alguém tenha criado este átomo primordial. E esse alguém só pode ter sido Deus. Que cria do jeito que Ele quiser. Mas, primordialmente, é do nada. Aliás, esta teoria, né, que fala do átomo primordial,
e do Big Bang foi formulado por um padre católico, que era membro da Pontifícia Comissão para a Ciência, Padre Lemaitre. Ou seja, aqui fica claro que crer em um Deus que cria do nada não é contrário à ciência. Alguém pode ser muito católico, um bom católico e um grande cientista, como foi o padre Georges Lemaitre. Agora, existe algo na criação de que a ciência não dá conta. Porque a ciência trata do mundo físico. A ciência trata daquilo que é palpável, tocável, visível de alguma maneira, experimentável. Mas nós lemos aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. O céu e a terra aqui diz respeito à criação inteira, à totalidade das coisas, ou seja, Deus criou todas as coisas, não existe nada que não tenha vindo de Deus, que não tenha sua origem em Deus, mas existe um outro sentido também, que está expresso aqui no parágrafo 327 do Catecismo da Igreja Católica. A profissão de fé do Quarto Concílio de Latrão afirma que Deus criou conjuntamente do nada, desde o início do tempo, ambas as criaturas, a espiritual e a corporal. Isto é, os anjos e o mundo terrestre. Em seguida, a criatura humana, que tem algo de ambas, por compor-se de espírito e de corpo. É aquilo que nós professamos no credo niceno-constantinopolitano, aquele creio mais longo que a gente diz na missa. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. O céu aqui, portanto, são as coisas invisíveis, e a terra, o mundo visível. E é esta parte da criação de que a ciência não dá conta. É o mundo invisível, que é onde nós encontramos os anjos de Deus. Que não são uma energia, não tem nada a ver com física quântica, que trata de energia, e nem nada disso. Não. É aquilo que é espiritual. É aquilo que é invisível, aquilo que é não corporal, não físico. Quando nós falamos dos anjos, nós usamos imagens, é claro, para que seja mais fácil para nós entender como é que os anjos agem. Então, São Miguel, por exemplo, tem uma espada, muitas vezes uma balança, né? E os anjos da guarda, eles são retratados como seres puros, como crianças, né? Então, você fala para uma criança, às vezes, né? Olha, tem um cabelo de anjinho. Mas os anjos, na verdade, não tem nada disso. Os anjos são puro espírito. Ou seja, nós não podemos imaginar um anjo. Também não é como um fantasma. Não é uma fumacinha ou sei lá, alguma coisa que se possa imaginar. Não é nada que você possa imaginar. Quer ver uma coisa? Imagina se, de repente, o seu corpo deixasse de existir e ficasse simplesmente a sua inteligência, a sua vontade. Pois bem, mal comparando, é assim que são os anjos. São puro espírito, inteligência e vontade. Ainda assim, quando nós morremos e o nosso corpo se separa da nossa alma, a nossa alma se apresenta de Deus, a gente não vira anjo. Porque o anjo, ele é completo, ele é perfeito assim, sendo puramente espiritual. Quando nós morremos e a nossa alma se separa do nosso corpo, nós ficamos como incompletos. E nós só ficaremos completos plenamente, né? Só ficaremos
plenos naquilo que nós somos na ressurreição, quando o nosso corpo se unir novamente à nossa alma. E mesmo que não fosse assim, o modo como a inteligência e a vontade de um anjo são perfeitos, são incomparáveis. É incomparável a inteligência e a vontade de um ser humano. Ou seja, um anjo é muitíssimo mais perfeito do que nós. Aqui no parágrafo 328 do Catecismo, nós vemos uma outra coisa muito importante. A existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Ou seja, não dá para um católico não acreditar na existência dos anjos. Isso nós temos como verdade pela Sagrada Escritura. Nosso Senhor mesmo no Evangelho muitas vezes fala da existência dos anjos e pela tradição da Igreja. Mas a própria razão humana atesta isso de modo inequívoco. Santo Tomás de Aquino, ele nos ensina esta verdade. Por que que pela razão humana nós podemos corroborar isso? Porque a criação, ela é uma obra da sabedoria perfeita de Deus. Deus cria do modo mais perfeito que ele poderia criar. Isso nós percebemos na gradualidade da criação. Neste mundo mesmo. Existem criaturas mais perfeitas e menos perfeitas. Pegando aqui de baixo, nessa hierarquia gradual de perfeição da criação, nós temos os minerais. Aquilo que só existe, mas não vive. Este celular, portanto, aqui, por exemplo, aqui que eu tenho, por mais que tenha uma programação super avançada aqui, ele não é um ser vivente. Ele existe a partir de uma matéria-prima não vivente. Ele não vive. Diferentemente de uma planta, um vegetal, que não somente existe, mas vive. Tem vida. Tem ânimo de vida. Mas existe ainda algo mais perfeito na criação. E aí nós encontramos os animais, que não somente são existentes, como são os minerais, uma pedra, e não somente são viventes, como são os vegetais, uma planta, mas têm sensibilidade, eles sentem. Portanto, eles são mais perfeitos do que os vegetais, os minerais. Mas existe ainda neste mundo uma criação ainda mais perfeita, que somos nós, é o ser humano, que é sim existente, é vivente, tem sensibilidade, mas tem também racionalidade e liberdade. Não tem somente instinto, tem uma inteligência racional e uma vontade livre. E isto nenhuma outra criação neste mundo tem. Nós vemos, portanto, uma gradualidade, como que uma escadinha de perfeição na criação. Mas parece que ainda faltam degraus nessa escada. Porque não é possível que nós sejamos a criatura mais perfeita que Deus é capaz de fazer. É só ver como a nossa inteligência é débil. A gente precisa ler muitas vezes um manual quando chega um produto novo em casa. Chega uma coisa em casa, você tem que montar, você tem que ver o manual daquele negócio um monte de vezes e muitas vezes monta errado, sobra peça. Não é verdade? Sobra um monte de parafuso no final.
Nossa inteligência é muito fraca. A gente não entende as coisas direito. A nossa vontade é contraditória. Então, Santo Tomás de Aquino diz: ou a criação para por aqui, no que a gente vê, mas aí Deus não é infinitamente sábio, porque falta coisa na criação, ou Deus é infinitamente sábio, como é, e portanto existe algo acima de nós. E aqui nós chegamos à existência dos anjos, que tem uma inteligência e uma vontade muito mais perfeita do que a nossa. Os anjos não precisam olhar 2 vezes para uma coisa para entender o que ela é. Não precisam de raciocínios, de dedução. Eles simplesmente contemplam algo e têm a plenitude da verdade daquilo que a coisa é. De tão perfeita que é a inteligência deles. E aqui nós chegamos, portanto, a uma outra coisa que também o padre Léo Trezzi aqui fala, que é a hierarquia que existe entre os próprios espíritos celestes. Esta hierarquia da criação, esta gradualidade de perfeição na criação que existe no mundo físico, continua no mundo invisível. Não existe uma única espécie de anjos. E sobre isso nós vamos tratar, né, num curso posterior. Mas existe uma hierarquia celeste, formada por 9 coros, que não são 9 espécies. Não usemos essa linguagem, vamos deixar isso de lado aqui, por enquanto. São 9 coros de anjos, organizados em 3 hierarquias. A primeira hierarquia, a mais alta, a mais elevada, a mais perfeita, que está mais próxima à glória de Deus, é composta pelos coros dos serafins, dos querubins e dos tronos. Eles estão lá na primeira hierarquia, que é mais perfeita do que a segunda, composta pelas dominações, as potestades e as virtudes, que é mais perfeita, por sua vez, do que a terceira, que é a mais próxima de nós, composta pelos principados, os arcanjos e os anjos. Aqui nós temos a organização, o ordenamento saído da sabedoria eterna de Deus, do mundo angélico. E nós não temos tantos detalhes assim do que são, de como exatamente que funciona esta ordem celeste. Mas isto nos mostra o quão perfeita é a sabedoria divina. Nos mostra como o Senhor cria todas as coisas de modo que não poderia ser mais perfeito. Veja, o menor dos anjos, ele é muito, mas muito, exponencialmente superior em inteligência, em força interior, do que nós. Mas ainda assim existe uma grande diferença de inteligência, de força, entre os próprios espíritos celestes. E aqui, por que eu uso essa linguagem, espíritos celestes? Tomamos aqui o parágrafo 329 do Catecismo, que cita Santo Agostinho, dizendo assim: anjo, entre parênteses, mensageiro, é designação de encargo, não de natureza. A palavra anjo significa exatamente isso, mensageiro, arauto. E quando se fala de anjo, portanto, se fala da função que aquele espírito celeste cumpre. A função de anjo, a função de mensageiro de Deus.
Se perguntares, Santo Agostinho continua, pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. É espírito por aquilo que ele é. Ele é um espírito. Enquanto é anjo por aquilo que faz. Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam constantemente a face de meu Pai que está nos céus. São poderosos executores da sua palavra, obedientes ao som da sua palavra. Em sentido próprio, portanto, em sentido estrito, os anjos mesmo são aqueles que se encontram na última hierarquia, na terceira hierarquia. Que agem como embaixadores, como mensageiros, arautos de Deus junto a nós. Diferentemente dos serafins, querubins, tronos, aos quais não cabe isso. Estão muito mais elevados. Agora, quais são os anjos cujos nomes nós conhecemos? Talvez você já tenha ouvido o nome de tantos anjos que você nem se lembra quantos e quais são. Porque, de fato, se fala de muitos anjos. E talvez você já tenha ouvido falar de Salatiel, Uriel, não sei o que lá mais mas isso não é fé católica. Portanto, esqueça isso. Se você tem um livro aí com listas de anjos, etc., joga fora. Isto é um grande perigo para a nossa fé, porque isso não é fé católica, é esoterismo. O Senhor só revelou para nós o nome de 3 anjos, 3 arcanjos, ou seja, 3 anjos com grandes missões. É isso que são os arcanjos, que são Gabriel, Rafael e Miguel. Gabriel significa, o nome Gabriel, né, significa força de Deus. E foi ele quem anunciou à Santíssima Virgem Maria que ela seria a mãe do Salvador. Rafael significa cura de Deus, medicina de Deus, remédio de Deus. E nós lemos sobre ele, sobretudo, no livro de Tobias. Miguel, por sua vez, significa quem como Deus. Sempre do hebraico, né? Ambos, os 3. E Miguel significa quem como Deus, porque assim nós encontramos a referência ao seu grito, por assim dizer, no céu. Quando houve a rebelião de Satanás com os seus anjos rebeldes contra Deus. E aqui nós chegamos à origem do inferno, à origem dos demônios. Os anjos foram criados para amar e servir a Deus por toda a eternidade. E os anjos aqui eu digo em sentido lato, né? Os espíritos celestes, de todas as hierarquias. Foram criados, de certo modo, com o mesmo fim nosso. Né? Para amar, servir a Deus por toda a eternidade, manifestar a sua glória e participar da sua glória. Mas amar só pode ser um ato da vontade. Amar é um ato da vontade. É um ato livre. Portanto, os anjos tinham que passar por uma prova. Ou seja, eles tinham que escolher o seu amor a Deus. Nós não sabemos exatamente em que consistiu essa prova, mas existe uma opinião atestada por muitos teólogos e santos, etc., ao longo da história da igreja, segundo a qual esta prova consistiu numa visão prévia da encarnação do Verbo. Os anjos, portanto, muitíssimo inteligentes, grandiosos, teriam que adorar a Deus, feito homem, na pobreza de um estábulo, entre os animais, se humilhar e servi-lo. Então, houve aqueles que
rejeitaram isso. Foram tomados pela soberba, tomados pelo orgulho. E o primeiro desses é chamado, por isso mesmo, Satanás, que quer dizer adversário. Se colocou em inimizade contra Deus. Se colocou em rebeldia contra Deus. Esta rebeldia, este orgulho, esta soberba tomou conta de todo o seu ser. Conforme a tradição da igreja, ele seria um espírito celeste da mais alta estirpe. Se fala dele como regente dos coros do céu. Regente da sinfonia celeste. Mais belo, mais inteligente, mais iluminado. Portanto, foi tomado de uma grande soberba. E gritou: non serviam, não servirei. Persuadindo assim outros anjos a também se rebelar contra Deus, juntamente com ele. Então há um outro grito do outro lado. Enquanto ao non serviam, não servirei de Satanás, vem o quis ut Deus. Quem como Deus? De Miguel. E Miguel é um arcanjo, ou seja, ele é um espírito celeste da terceira hierarquia, da última hierarquia. Ele não é um daqueles de natureza mais elevada, um daqueles mais inteligentes, dos mais fortes, não. Ele é dos mais fracos, por sua natureza, mas foi o mais humilde. Foi aquele que reconheceu primeiramente, por isso príncipe, ou seja, aquele que foi o primeiro a enfrentar pela força de Deus e quando ele grita, quem como Deus? Nós podemos imaginar os outros anjos bons respondendo, ninguém como Deus. E vencendo Satanás pela adoração. Pela adoração ao Deus único. Então, estes espíritos maus são expulsos do céu. Tomados completamente pela sua soberba, pela sua inveja. De tal modo que não é possível um demônio se converter. É impossível. Por mais que ele tenha sido criado bom por Deus. Veja, os anjos não são como nós, que pecamos por fraqueza muitas vezes. Como diz Paulo, né? Eu deixo de fazer o bem que eu quereria e faço o mal que eu não quero. Os anjos são incapazes disso. Eles só podem pecar. Aliás, só poderiam pecar naquele tempo de prova por um ato plenamente deliberado. Por um ato definitivo que corrompesse completamente a sua natureza. É assim que os demônios pecam. Portanto, eles são incapazes de arrependimento. São incapazes de qualquer bem. Só são capazes do mal. Sendo então expulsos do céu, nós lemos lá em Apocalipse 12, eles são enviados para a terra. É isso que nós lemos em Apocalipse 12. Nós logo pensaríamos, mas eles não foram para o inferno? Sim, foram para o inferno. Mas o inferno é aquilo que eles vivem constantemente. A sua separação total do Criador. Esta rebeldia interior. Isto é o inferno. Eles como que são o próprio inferno. E derrotados, sabendo que são derrotados, têm ódio total por aquilo que é de Deus, por aquilo que Deus ama.
tem ódio, portanto, por aquilo que nós somos. Por que é que os demônios têm tanto ódio de nós? Porque Deus se fez homem. Portanto, quando o demônio olha para você, ele enxerga o rosto de Deus, a quem ele odeia. Porque, por nossa própria natureza, sim, nós somos imagem e semelhança de Deus, mas uma vez que o Verbo se encarnou, Deus passou a ter para sempre um rosto humano. Ele só pode, portanto, odiar o ser humano que é imagem de Deus. Existem muitos nomes, né, para o diabo. Quando se fala de diabo ou Satanás, se fala deste líder da rebelião no céu. Diabo quer dizer divisor. Mas existem ainda muitos outros demônios. Lá no Apocalipse diz também que o dragão varreu com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu. Ou seja, muitos outros espíritos celestes de várias hierarquias foram contaminados para sempre com este mal. Mas muitos mais, nós podemos crer, foram os que permaneceram do lado de Deus. Porque o céu é sempre vencedor. O inferno é derrotado. O demônio é um derrotado. O diabo é um derrotado, mas acontece que ele é um derrotado inconformado, que quer levar outros para a derrota com ele. E por isso ele age verdadeiramente no meio de nós. É isso que quer dizer quando diz que ele foi enviado para a terra, ele foi expulso para a terra. Quer dizer que ele veio agir em nosso mundo. E a ação ordinária do demônio, dos demônios em nosso mundo, se chama tentação. Ou seja, querem nos fazer pecar. Como nós vemos lá no princípio da criação, vós sereis como deuses. Querem também nos fazer rebelar-nos contra Deus, sutilmente, como uma serpente, astutamente. Querem nos fazer crer que, muitas vezes, este mundo tem fim em si mesmo, ou que não há o inferno, que não haverá o juízo. Tudo isso é armadilha de Satanás. Existem, sim, outros modos de agir do demônio, o que se chamam ações extraordinárias diabólicas. A mais conhecida é a possessão, que é acontece quando um demônio ou mais demônios tomam conta do corpo de uma pessoa, dos seus movimentos, da sua fala, mas ainda assim não tomam conta da sua alma. Ou uma obsessão, que é uma influência externa a uma pessoa, de modo a feri-la, como acontece na vida de alguns santos, que nós lemos, por exemplo, São Pio de Petreutina, São João Maria Vianney. Mas o que os anjos não podem, os demônios não podem fazer, é nos obrigar a pecar. Existe um rito, né, da igreja chamado exorcismo, que é um sacramental, e que é a própria luta da igreja, pelo ministério da igreja, contra Satanás, para expulsar Satanás da vida de alguém, para expulsar os demônios da vida de alguém. Mas a principal arma que nós temos contra o demônio está em nossas próprias mãos. Contra as tentações do demônio. Contra o pecado. É isso que nós devemos temer. Nós não devemos temer o demônio. Não. Nós devemos temer pecar. Porque esta é a única coisa que pode nos tirar do céu. E isso nós só podemos fazer por nossa própria escolha. O inferno inteiro, todos os demônios do inferno,
não são capazes de obrigar a mim ou a você de cometer o menor pecado. É impossível. Portanto, a nós cabe escolher com quem nós queremos passar a nossa eternidade. Se nós queremos passar a nossa eternidade ao lado dos demônios no inferno, nos rebelando também contra Deus, ou ao lado dos anjos no céu. É maravilhoso pensar na hierarquia celeste, porque nós pensamos que um dia nós também somos chamados a estar lá com eles, com os serafins, com os querubins, com os tronos, guiados até lá pelos nossos anjos da guarda. Anjos colocados por Deus ao nosso lado constantemente para nos guardar, com a missão sublime, a missão altíssima de nos levar para o céu, para adorar a Santíssima Trindade ao lado dele para sempre. Convido você hoje a se lembrar do teu anjo da guarda. Se lembrar que você tem um guia para a tua vida. O anjo da guarda, ele não pertence a você. Ele pertence a Deus e é colocado ao teu lado por Deus justamente para o contrário de pertencer a você, para guiar você, para governar a tua vida até Deus. Como nós rezamos na oração do anjo da guarda. Ele nos rege, nos guarda, nos governa, nos ilumina. Ouçamos as suas doces sugestões. Sejamos amigos do nosso grande amigo do céu, que é o nosso anjo da guarda. Vamos rezar, terminando este encontro, a oração do nosso anjo da guarda, crendo que ele está constantemente ao nosso lado, que ele está constantemente batalhando por nós, reprimindo o demônio que vem nos tentar. Cultivemos a nossa intimidade com ele, lembremos-nos dele. Rezemos, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Pela intercessão do teu anjo da guarda, o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.